primeiro tempo, acho que o Botafogo até consegue controlar, mas ele não consegue fazer nada. É aí que pra mim é um ponto do Botafogo, esse Botafogo vencedor, competitivo, protagonista, que não é o Botafogo só de agora, já era o Botafogo do Arthur, já era o Botafogo do Luiz. De 23 pra cá é um Botafogo aceleradaço, precisando de espaço, né, pra correr e tal. O do ano passado eu acho até que conseguia ser um pouco híbrido ali e tal, e ter um pouco a bola e paciência, mas não era o melhor cenário. No geral, o Botafogo, esse Botafogo vencedor de 23 pra cá, ele tem dificuldades em jogos que a defesa adversária senta lá atrás e você é obrigado a catar o espaço. E ontem era mais ou menos isso aí. E aí você pega a estratégia da Universidade jogando em casa, fecha espaço, Botafogo se vira, velho. Não vai abrir aqui, vai abrir a lata, vai tentar e não vai conseguir. E você não tem um cara como o Luiz Henrique, por exemplo, que faz essa Almada. diferença demais. Mas assim, o último passe do Tem time do Botafogo mundo que não nesse momento não existe na Vai temporada. ser muito difícil substituir dois caras de prateleiras diferentes que Luiz Henrique e Almada. Vai ser bem difícil. E outra, você tem um Savarino que... O Botafogo teve nessa um fase momento... não E o aconteceu Savarino jogou também, né? demais ano passado. Mas o Savarino cara. também precisa do espaço, ele precisa da conexão com esses caras. Almada, Luiz Henrique, isso facilita a dinâmica. Eu entendo, Temporada mas é que tá começando pro pro Botafogo, Savarino, né? você tem um cara como o Luiz Henrique, Tô. melhora muito o futebol dele. Você não tem mais esse cara. É isso, e não tem Nem o Almada. Almada, né, cara? O Almada é um cara que ele E o é gol eixo de do ano várias passado. jogadinhas. Por exemplo, o primeiro gol do Botafogo na final contra o Galo, ele é um participante oculto do gol, mas ele é fundamental. Então, assim, não tem esse cara. E beleza, acho que o Botafogo tem condições de repor numericamente, mas qualitativamente é de fato muito difícil. E aí pega um adversário desse, teve um momento do jogo, acho que o Botafogo tava com 70% de posse de bola. 70%. E tipo assim, mas nada acontecia, entendeu? Aí você tem um ano também, até aqui, abaixo do Igor Jesus, né? Mas e aí eu tenho tudo. um ponto sobre Igor Jesus. O time muitas vezes não é criativo. E ele tem saído da área para Pra ajudar tentar, na né? criação. Verdade. E isso distancia do gol. Verdade. Porque Ele é um cara antes ele tinha ali o Almada para dar uma Luiz assistência. Henrique. Então, e ele é um tinha o Luiz Savarino. Henrique para puxar pro fundo e dar assistência. Muitas vezes ele tá tendo que Savarino deslocar jogando para ajudar na muito. criação. Então, mas mais do que isso. E assim, sem não espaço só pra dele atacar também, né? Além dele sair da posição dele, criar não é a do Igor Jesus, cara. Ele é um atacante Sim, duro. ele Mas, vai mas ser ele jogado sabe por sair, Não mas, é o cara. mas Hã? olha o Bom pacote, pivô. né? Bom pivô, mas ele não Mas é o olha cara o pacotão, pra criar. Sem Almada e Luiz Henrique, né? E de novo, a temporada começando agora, enfim tal. Mas já gostei do Botafogo no Allianz Parque. Contra o Palmeiras eu achei uma baita atuação, me surpreendeu Não tem demais. Mas eu acho que teve mais espaço do que teve Também. contra O E Botafogo contra agora- do próprio Palmeiras. Para pegar o recorte recente, o Botafogo acho que é muito mais o que jogou contra o Palmeiras do que de ontem, tá? Eu acho que ele vai ser mais aquele time do que de ontem. Mas com as dificuldades também. O adversário ser batido, o atual campeão da América, enfim. O Universidade de Chile fez uma bela festa, é normal, né? A produção coloca aí, a última vitória do Glorioso foi em 6 de fevereiro. E aí Eu essa acho que parada preocupa. Sabe o que me preocupa? A gente tá analisando a perda gigante de Almada e Luiz Henrique. Mas beleza, esse é ver o copo. É o copo meio cheio para justificar, dizer, putz, tem razão da queda. E teve mudança de treinador, que também está no mesmo espectro de todos os outros, né? Um cara que pensa futebol numa linhagem que tem lógica. Mas, pô, é o time campeão da América, campeão brasileiro, que na prática perdeu 2 titulares. A queda ela é maior do que o que de fato Numericamente, aconteceu. sim. Aí eu acho que, Qualitativamente. por isso a preocupação. Porque assim, E a o treinador, queda né? é grande. Eu acho que ia piorar. Mas, pô, é muita coisa, velho. eu acho que perde muito O time piorou muito. Pode falar, Gi. Não, então, é que ontem, só destacar algumas atuações que ficaram abaixo, que também prejudicaram muito o jogo do Botafogo. O Matheus, mal. Acho que era um jogo mais pro Arthur, na minha opinião, começar. O Patrick parece que tá abaixo até fisicamente, e isso prejudica ele também. tem problema com físico. Prejudica bem o ritmo ali do Botafogo. Então, acho que essas questões também ontem, e não tendo o Savarino. A questão do gol me surpreendeu bastante. Porque não tem sido um problema o setor defensivo. É claro que erros podem acontecer, mas não tem sido um problema para esse Botafogo. Só que ontem o lance do gol me choca um pouco até como acontece. Mal posicionado e parecia até numa rotação abaixo, né? O que eu sinto no gol é difícil falar, o cara tá de sacanagem. Não acho que tá de sacanagem, tá? Não acho. Mas é meio que Lento. largaram. O Alex, a recomposição dele é piada, cara. Ele larga o lance. Dá largada Porque mesmo. quando tá ali ainda no mano, o lateral tá só acompanhando. Ele tá beleza, ele tá andando. Aí no momento em que o cara dá o corte pra dentro,
o zagueiro de cima aproxima, o Alex larga o dele, porque ia sobrar um cara dentro da área. Ele Também não é normal ele isso, larga, né? cara. E daí eu falei, pô, como assim? Não acompanhou. Embora, mesmo que tivesse acompanhado, não teria o que fazer. Mas ele larga a situação. Então, eu não sei se foi ali um sentimento de que poderia ter acontecido alguma coisa, mas é um lance que, se você olhar e reparar bem ali a movimentação de cada um, fora que já no começo da jogada tá totalmente exposta ali a defesa do Botafogo, né, cara? Então, mas acho que é pra se preocupar, porque a gente mais uma vez um ano fala isso, né? Que o Botafogo tá começando estranho, tal, mas agora começou o brasileiro. Não, mas beleza. Agora Mas começou ano o passado Libertadores. começou estranho também, né? Não, mas Se não a me essa engano, Nos últimos altura, anos, sim. abril, maio, Não, mas já tava um tava pouco mais certo, né? Mas o Botafogo perde os dois primeiros jogos, não perde? Perde, vai ter Não, que no se ano virar. passado Ele foi começou na desespero. pré. É. Não, e Foi- perde os dois primeiros jogos Primeiro, da o fase de desespero, grupos. trocou de treinador, aí chegou o Arthur Jorge, era um desespero o tempo todo. estreia com derrota lá, né? Não é? Sim. Barranquilha. Duas derrotas Não, seguidas. e teve e começa contra o Aurora lá, só empatando, depois goleia aqui na fase preliminar. O começo do Botafogo, desespero ano passado, né? E que não é toda hora que você vai ter que repetir isso, não se quer, até pelas coronárias botafoguenses. Mas, Ele estava assim, numa iminente eliminação na sim, primeira fase, o né? Botafogo Passado em estava algum momento. ameaçadíssimo.